Fala pessoal, bem-vindo a mais um MatrixCast e hoje temos a honra de receber a Jéssica, Obrigada, Lucas. Obrigada, gente. sócia da Fabrimar e Romar, terceira maior empresa do Brasil. Olha a responsabilidade que temos aqui hoje de entrevistar a Jéssica. Jéssica, seja muito bem-vinda e se apresenta um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre a Jéssica, sobre o grupo Fabrimar, Romar, explica um pouquinho mais pra gente. Obrigada, Lucas. Prazer. Bem, a nossa trajetória começa com a Romar, né? É uma empresa fundada pelos nossos pais, pelo meu pai, o pai do meu sócio, Jonathan, e meu irmão, Wesley. Eu acho que aí começa toda a nossa história do empreendedorismo, Legal. né? Iniciar a nossa trajetória nesse mundo. A Romar começa lá para os anos 90 com cara e coragem, empreendedorismo raiz, assim, não tinha toda a estrutura, não tem esse acesso à informação que a gente tem hoje. Então é algo assim que para a gente passou a ser admiração, né? Então nós iniciamos assim com muita admiração, aprendendo desde pequenos. O nosso pai colocou a gente lá e falou assim, galera, bora aprender o que é esse mundo de metais sanitários, como é que faz uma torneira, de onde ela vem, para onde ela vai. Eu acho que esse processo para a gente foi enriquecedor e apaixonante no geral. Em quantos anos você começou lá na Romar? Eu comecei brincando com 10 anos. 10 anos. 10 anos. A gente fazia bola de jornal, enfim. Mas a ambiência do lugar a gente tinha desde pequeno. Ficava lá brincando, ao mesmo tempo também trabalhava um pouquinho. Dobra um papel aqui, limpa uma peça ali. Então a gente estava realmente dentro do negócio desde pequenininho, entendendo tudo. Que é legal, né? Eu chamei até a Jéssica aqui porque a gente, apesar de ramos totalmente distintos, né? A Jéssica no ramo de fabricação de torneiras, a Matrix mais na parte de serviços, assessoria, consultoria contábil, né? A gente nasceu dentro da empresa, né? Eu acho que somos a sucessão. Né, fomos formados, bem formados, né? Eu acho que nossos pais, da forma como eles acreditaram, né, nos formaram e graças a Deus estão crescendo ainda mais as empresas, né? E eu falo que tudo um feeling que deu muito certo também, que eu comecei lá, criancinha, tem fotos lá, 4, 5 anos atendendo o telefone, mas essa ambiência, esse ambiente nos agregou muito, né? Eu falo que o meu pai me colocou ali e falou assim, você vai começar, na época eu tinha 16, 17 anos, começar de fato, né? E falou assim, mas você não vai ter contato comigo. Você vai ter contato com o André, que é o nosso sócio hoje, né? E começar como office boy, comecei lá de baixo mesmo. E como que foi esse início da sua trajetória dentro da Romar? Em que área você começou? Quais foram suas maiores dificuldades para chegar no cargo que você é hoje, né? Sócia ali, tocando a empresa, a Romar, hoje a Fabrimar também. Como que foi essa trajetória para você, Jéssica? Eu acho que o mais difícil foi ser uma menina no meio da indústria. Verdade. Metais sanitários tinha muitos homens, né? Eu, uma menina ali. E o meu pai tinha muito receio de me colocar nesse mundo. Então, acho que o meu maior desafio foi falar assim, pai, calma aí. Eu dou conta, pode deixar, eu vou conseguir. Eu gosto disso, eu sei fazer isso, eu quero isso. Então, acho que ele olhou assim e falou, tá, vai, menina, voa. E eu acho que para mim isso foi muito importante, né? Tanto que hoje na indústria eu vejo poucas mulheres administrando, assumindo. E eu acho que esse foi um desafio inicial, assim, mas você sente maior. que as mulheres, né? Eu falo, muitas mulheres não seguem, às vezes, a empresa do pai, principalmente no ramo de indústria, muito por conta de lidar com mais homens, né? Quais são as dicas que você dá? Como foi? Você teve que se impor, fazer curso? Como que foi moldar a Jéssica para trabalhar um ramo de atividade que é tão voltado para a parte dos homens em si? Eu fiz né? greve de fome. Eu fiz uma semana de greve de fome. O meu pai levava o meu irmão para trabalhar. O meu irmão, na época, o meu irmão mais velho trabalhava com a gente. E eu queria ir também. E ele falou assim, não, você é menina. O que eu vou fazer com uma menina no meio de um monte de homem? Não haviam mulheres, né? Eu falei, não, mas eu quero. E ele, não. Eu falei, tá bom.
Aí eu comecei a fazer greve de fome, minha mãe desesperada. Falou, meu Deus, a Jéssica não come. E ele falou assim, por que você está fazendo isso? Porque eu quero ir. E aí insisti, foi quase uma semana. Mas quando ele virava as costas, eu comia uma bolachinha para dar uma disfarçada, escondida dele e da minha mãe, para aguentar. Eu acho que ele entendeu. Eu acho que ele entendeu. Assim, eu sempre quis ser quem eu sou, eu sempre corri atrás disso. E essa foi uma. Eu tinha uma paixão, eu tenho uma paixão pela história deles. E vendo tudo aquilo, e é um pouco, né, da sucessão, eu acho. Você tem que ter paixão, você tem que olhar para a história e falar assim, cara, eu gosto disso, quero isso. E isso acontecia muito comigo. Eu olhava e falava, meu Deus, olha que legal, olha tudo isso. Pai, deixa eu ir. Ele, não, eu quero. Então foi assim, desafiador, sem dúvida, mas eu me impus bastante, até para trabalhar, né, no meio deles, enfim, ter um universo mais masculinizado. Você se moldou de forma natural, foi? De forma natural. Entendi. É óbvio que eu tenho uma posição muito forte, né? E eu acho que esse é o meu conselho. Se você quer, assume, coloque e vai. As pessoas vão te respeitar. Não tem outra forma de escapar. E quando a gente traz o tema, né, que eu gosto muito da sucessão, que foi o que a gente trouxe junto com eles, né? Então, essa passagem de bastão, tudo isso, eu tive que me posicionar, né? Eu tive que mostrar ali porque eu estava aqui, porque eu vim, qual era o objetivo, a minha paixão pela história, o meu respeito pela história deles, não só a Jéssica, mas como Jonathan e Wesley também. E aí foi conquistando e abrindo, né? Eu acho que é um pouco do que você trouxe da sua história. A gente se associa muito, né? A gente fala muito parecido. Então a gente começou desde cedo, a gente entendeu aquele mundo, então a gente chegou literalmente sabendo como era, o que precisava fazer e como tinha que ser, né? E isso para mim eu acho que é alguma coisa fundamental da sucessão. A gente falando que hoje perde muito, não só através de mulheres há pouco na indústria, mas no geral empresas assim sem continuação. Não, os filhos não querem, não tem uma sucessão, no caso a gente falando de filhos, né? Mas existem outros tipos de sucessão, claro. Exatamente porque não houve essa ambiência que nós tivemos, né? Essa paixão. Você chega com 5 anos lá no mesmo escritório, seu olho brilha, você fala assim, caraca, olha tudo isso. E eu chegava numa indústria e olhando, usinando uma peça, e lixa, isso e aquilo, eu falei, meu Deus, olha que lindo. Eu acho lindo o processo industrial. Eu acho lindo. Então, cara, olha que lindo. Olha o processo que é, desde uma peça bruta até uma peça usinada, afinada, para sair um produto ali para o consumidor. Então, essa paixão, eu acho que os nossos pais, eles conseguiram colocar na nossa vida, sabe? Sim. E você teve essa paixão logo de início? Porque a sucessão, né? Eu falo o meu caso em si, né? Eu sempre gostei muito de esporte, né? Tentei ser tenista profissional, né? Até os 17, 18 anos. Ia trabalhar fora, né? Ia trabalhar e estudar lá nos Estados Unidos, nas universidades. Na época eu namorava, né? Então, até por questões particulares, eu falei, opa, vou ficar no Brasil, né? Tá aqui, tá legal. Tá aqui, já vou ficar, né? E aí meu pai falou, não, mas você vai trabalhar, né? Você não conseguiu ser profissional, te apoiei, né? Sempre me apoiou muito, mas você vai trabalhar. E aí entrei de paraquedas mesmo na Matrix, né? Comecei ali com o André, departamento societária. E ele falou, agora você vai para a área tributária. Então ele foi me direcionando, porque ele falou, a área tributária é o diferencial de uma contabilidade, né? E a hora que eu entrei na área tributária, eu me apaixonei. Hoje eu sou apaixonado na área tributária, extremamente apaixonado, né? Como foi para você, Jéssica? A Jéssica começou na empresa, né? Em qual departamento? Como foi esse direcionamento do seu pai? Foi a paixão à primeira vista de fato? Como que foi esse processo para você? Porque o meu, eu falo que foi Deus, eu caí de paraquedas, acabei... Foi uma construção ali, um caminho, né? Eu acabei me apaixonando e ele falou, você não vai ter contato comigo. Hoje eu tenho muito pela posição que eu exerço, mas antigamente era só o André. Então ele teve esse feeling, lógico, o jeito particular dele de me orientar, de fazer o meu caminho, né, para a posição que eu estou hoje. Mas como que foi para você? Porque não é uma ciência exata, né?
Como que foi a sua sucessão? Como que foi tudo isso? Foi paixão à primeira vista? Foi o meu primeiro emprego e acabei me apaixonando? Como que foi tudo isso para você? Basicamente foi... trabalhava na empresa, ganhava lá o meu salário, tudo. E aquele amor de criança existia para o trabalho. Não, eu quero trabalhar, isso que eu quero, eu adoro, eu quero isso. Mas lá, com o passar do tempo, vai te desanimando um pouco, né? Acho que isso acontece. Então, a gente não começa mandando na empresa. Sim, sim. E se começa, o ideal é que não seja. Concordo plenamente. O ideal é que tenha uma construção. E aí você começa lá limpando peça, testando peça, contando e colocando na caixa. Eu chegava em casa toda suja. Meu Deus, que é isso? Eu não acho que é isso que eu quero. Não é possível. E aquela realidade toda. E em um determinado momento, quando estava para escolher a faculdade, eu falei, eu quero fazer biologia marinha. Nossa, ramo totalmente diferente. Falei, meu Deus, eu quero mergulhar com os golfinhos, estudar, ficar no mar por meses. Falei, eu acho que é isso que eu quero, não é possível. Então, não... Havia aquele amor de criança, em olhar todo aquele processo e tudo, mas quando a gente começa a viver, e o viver mesmo, na carne, né? Então, é o dia a dia lá. Aí você começa a falar, opa, não sei se é isso que eu quero. Mas meu pai olhou para mim e falou, tá bom, se é isso que você quer, ok. Você já viabilizou isso financeiramente? Deu uma olhada como que é trabalho, quanto que média salarial, essas coisas? Aí eu olhei e falei, pô, não. E a gente não tinha acesso à informação como hoje, né? Sim. E olha que nós não somos nem tão velhos assim, a gente também não vai ficar aqui falando disso. Mas eu olhei e falei, caraca, vou olhar, não é possível. E comecei a olhar. Ai, meu Deus, me deu um desânimo. Eu falei, gente, eu acho que eu vou ter que estudar muito, 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 muito para chegar numa pesquisa de campo, em realmente coisas que eu gostaria, que são relevantes, que eram as que me apaixonavam, né? Eram aquelas coisas gigantes da biologia marinha. Eu falei, então vou pensar. E aí todo mundo da escola fazia DM. Eu era engenharia ou era DM, né? Não sabia o que fazia, ia lá para DM. Eu falei, não vou fazer administração, eu não sou todo mundo. Sim. Cara, eu fiz contabilidade. Comecei o curso de contábeis, comecei a me apaixonar e comecei a entender. Apaixonou pelo ramo? Que legal. E eu falei assim, cara, é isso que eu quero. Gosto disso, gosto mais do lado da contabilidade, controladoria. Tá. Né? Então, curto muito análise de dados, achar ali, procurar aí onde estão, a análise de onde está defasado, onde está bom, onde não está. A tributária não é o meu forte, não é onde meu coração pegou ali. Mas eu comecei a me apaixonar tanto e começou a ser algo muito natural. E colocar tudo aquilo que eu estava aprendendo, né? A nossa ansiedade, que eu acho que isso a gente faz errado, né? Ali de jovens, dentro da empresa dos nossos pais, a gente pega toda a teoria da faculdade, olha para o nosso pai e fala assim, não, isso aqui você faz errado, isso daqui é assim, isso daqui é assado. A gente passa por esse momento. A gente não entende, assim, a faculdade, obviamente, ela é extremamente importante, né? Ela traz ambiência, ela traz fundamento, ela traz conteúdo, ela traz tudo. Mas o dia a dia... É totalmente diferente. É totalmente diferente. É muito diferente. Eu acho que a gente entrou num consenso, né, para aqueles pais, né, para os filhos também que querem fazer a sucessão, que tem que começar de baixo. Né? Assim como eu comecei ali, ajudando o André a entregar documento nos órgãos públicos, né? Você começou embalando a torneira, guardando a torneira. Acho que uma coisa a gente já entrou no consenso, né? Então, tem que começar de baixo. Tem que entender o processo de A a Z, né? Porque é muito diferente. É um dos principais erros que eu vejo, né? A gente tem muitos clientes ali na Matrix de erros de sucessão. Né? Já coloca o filho num cargo acima porque não quer ver o filho se sujando numa fábrica, lidando com... Tem um pouco de dó ali. Tem um pouco de dó, né? Mas eu falo por experiência própria, acho que a sua experiência que você mencionou aqui também, a importância de você entender todo o processo e de você dar valor também, porque quando você começa lá de cima,
Você só reclama, mas nem sabe como funciona o processo que a gente brinca lá no chão de fábrica, né? Exato. Então, acho que esse primeiro consenso, sem dúvidas, e a faculdade, né, eu falo, é importante, mas para quem quer empreender de fato, talvez não tenha tanta relevância assim, né? Eu acompanho muitos mentores, né, e eles focam muito nisso também. A faculdade hoje, lógico, você quer trabalhar numa multinacional, você quer trabalhar em empresas grandes, a faculdade conta. Ela traz o conhecimento. Traz, né? mas eu vejo assim, até do nosso ramo, né, a contabilidade. Uma pessoa que faz 4 anos de contabilidade numa faculdade, vamos falar, top, né, contra uma pessoa que trabalha há 4 anos. Essa pessoa que trabalha há 4 anos versus a pessoa que está há 4 anos na faculdade, quem trabalha vai estar muito à frente do negócio. Muito. É por isso que o ideal é que associe as duas coisas, né? O conhecimento, como a gente falou, ele vem mais na parte técnica, né? Então, você sabe o técnico ali, agora você precisa colocar aquilo para funcionar. Sim. Eu confesso a você que quando eu fazia balanço na faculdade, era a coisa mais linda que eu vi na minha vida. Ia bater, eu tinha certeza. Agora, quando você está numa indústria... Esquece! Você tendo que classificar os itens, você tendo que entender, montar. E aí você fala, caramba, não bate. Não é igual a minha professora passou. Não, não é. Então, sim, eu acho que a gente entra, né, quando a gente fala muito desse tema da sucessão, e do geral, né, do profissionalismo, tudo, é importante o conhecimento. Ok, você vai te abrir portas já para muitas coisas, mas a experiência, ela vem assim para abraçar. E o nosso processo de M&A que nós passamos entre Romário e Fabrimar, eu falo que foi uma faculdade aqui, na carne, sabe? Foi direto. Então, tem muito essa diferença. Por isso que, quando a gente fala em começar... Tá lá atrás, né? Estar no chão de fábrica, entender o processo. Depois você associa algum tipo de conhecimento técnico, seja lá o que você escolher, mas que vai te agregar, vai te trazer um pouco mais de confiança. E aí você trabalha com o seu ponto de gestão, acho que traz um profissional um pouco mais completo. Com certeza, com né? certeza. E a gente tem aquela dor nossa, né, Lucas? Assim, a gente cresceu ali, viveu ali, então a gente também não traz experiência de fora. A gente sabe o que o nosso pai ensinou. Exatamente. A gente não consegue olhar assim, olha, hoje eu faço poxa, mas olha, eu tô olhando ali as empresas, tem o A, o Z, o B. Não, mas eu faço o A. Então a gente se limita muito também quando nós somos sucessão. Eu acho que isso é uma falha. Ou a manter pro resto da vida o que a gente tem, exatamente na mesma coisa. Então, no momento da saída, você administra, você repete os mesmos atos, que, óbvio, vai manter o negócio, né? Que já foi extremamente especial, já chegou até lá Hoje através os seus pais participam ainda? Eles participam como conselho. Como conselho. Mas decisão final hoje é da Jéssica? Dia a dia é a gente, né? No dia a dia a gente não fica acionando eles, a gente brinca que agora eles são pais troféu, então a nossa ideia é que eles curtam bastante, descansam, tiveram uma trajetória muito longa de trabalho, e eu brinco, né? Eu falo, cara, se eu puder fazer o que eu puder fazer para vocês e por vocês, para vocês serem aposentados, pai de luxo, eu vou fazer. Mas óbvio, né? Por exemplo, a gente tem uma questão na produção. Meu pai é extremamente experiente, perspicaz. Legal. A gente chama ele e fala, dá uma olhada aqui, ajuda. Então, eles sempre estão com a gente nas melhores e nas principais situações, do nosso lado ali como conselheiros, como apoiadores, como fundadores de tudo, né? Porque tudo só começou por eles. Sim, sem dúvida. Mas como que foi essa virada de chave para vocês e para eles, né? Porque eu falo que nossos pais têm aquele lado um pouquinho do ego também, né? Porque, querendo ou não, sempre comandaram ali, né? Sempre teve essa liderança, às vezes sozinhos, às vezes com alguns sócios. E depois de um tempo, que é o caso de vocês, que hoje são conselheiros, né? Mas decisão final é da Jéssica, do Jonathan e do Wesley, né? Sim, do dia a dia ali. Como que foi essa virada de chave para vocês, né? E como você sentiu, como foi essa recepção para os seus pais também? Eu acho que foi uma construção mútua. Legal. Eles nos prepararam
né? Então, houve uma preparação para que a gente entrasse na empresa e seguisse os passos deles. Então, houve isso, né? Tinha esse desejo. Eles não nos limitaram em momento nenhum. Então, acho que essa é uma dica também aos pais, né? Construindo os seus sucessores. Não limitem seus filhos. Acho que o pai tem um pouco aquela mania de limitar. E aqui não. Isso aqui você faz, isso aqui não. Construa um laço de confiança e respeito. Eu acho que essa foi uma construção muito legal nossa. Né? Então, no momento da passagem de bastão, óbvio que foi o conflito de gerações. Então, eles tinham um pensamento, a gente tinha outro, e ficava ali, e eles olharam assim, falando, então tá, meninos. E a gente sempre vai ser os meninos, né? Então tá. Agora, se vocês acham que vocês conseguem fazer isso, a gente vai deixar vocês irem tocando, irem fazendo, ali com um olhar muito claro, crítico. A hora que puxa a orelha, a hora que precisa, eles puxam mesmo. Olha ali e falam, vocês não estão percebendo, isso daqui não é. Então, eu acho que esse momento foi nesse conflito, né? A gente queria pôr RP, a gente queria isso, aquilo, e eles, não, a gente sempre fez assim, tem que continuar assim. E aí, no momento, eles falaram assim, então, se vocês acham que vocês estão preparados, que vocês conseguem, a gente vai passando mais autonomia. Então, eles foram dando autonomia, a gente foi natural também. De uma maneira muito responsável, né? Porque também a gente tem esse ponto aí que a galera... o nosso time aqui dos sucessores abusa um pouco da liberdade. E a gente não, com muita responsabilidade, muito alinhado com eles o tempo inteiro, mostrando que o pensamento ali fluía de uma forma muito parecida, foi sendo natural. E aí, acho que já uns 10 anos, a gente já toca mais sozinhos, né? Obviamente, a gente tem coisas muito importantes, a gente chama eles, fala, olha aqui. Eu falo que a experiência deles é gigantesca, né? Eles, como conselheiros, são muito importantes. Né? E a nossa responsabilidade de manter? Também, né? Eu tenho a minha meta pessoal. Eu falo que meu pai chegou a X faturamento, né? Eu tenho que triplicar, quadriplicar, porque tudo que ele já passou, todos os buracos que ele já caiu, eu não vou cair. Né? Se eu utilizar, lógico, toda a bagagem que ele tem. Então, meu caminho tende a ser mais limpo. Então, eu tenho que aproveitar essas dores que eu não passei... Para evoluir. Para evoluir. Exato. Exatamente. Né? Mas eu falo que dá muito certo hoje, até ali na Matrix, né? Que eu sou muito agressivo. É o que você falou, conflito de gerações. Nós, né, que somos sucessores, jovens ainda, extremamente agressivos... Né? Eu falo que tem o André lá, intermediário, moderado, né? E o meu pai, o Flávio, que é super conservador. O André já tá meio velho, acho. Ele tá aqui. Mas assim, dá muito certo e precisa ter essa junção, né? Mas eu fico pensando, Jéssica, eu tenho um irmão também, né? Que não quis seguir o lado, a sucessão, ir para Matrix também. Como que é lidar com mais 2 irmãos ali na operação, né? Porque eu falo que a gente passa por muitos conflitos, né? De sócios, ainda mais de sangue ali. Como que é essa lidar com tudo isso? Se tem muitos conflitos, como que vocês organizaram para que vocês estão continuando nessa crescente aí? Terceira maior empresa do ramo de torneiras do Brasil. Como que é essa divisão de tarefas? Como foi alinhado tudo isso? Porque eu nem imagino. Hoje eu estou fazendo a sucessão sozinho ali, né? Meu irmão quis seguir outra área. Mas como que é organizado tudo isso lá dentro? Para que não tenha conflitos de fato. Que a gente presencia muito ali. Eu trabalho mais, eu trabalho menos, eu faço isso, eu faço aquilo. Como que é essa organização? Como que vocês organizaram tudo isso? Bem, a gente vive juntos desde pequenininho, né? Então, todos os dias juntos, fazendo aquela bolinha lá de jornal com durex, brincando na fábrica, sempre foi assim. Então, a gente cresceu muito, mas somos em 6. 6 irmãos. E hoje 3 estão na empresa, né? Que sou eu, o Jonathan e o Wesley. E os outros 3 seguiram caminhos diferentes, também Entendi. Não se adaptavam com a empresa, né? E isso vem um ponto, assim, difícil, acho, para os pais, difícil para os nossos pais, difícil para a gente. Tem que estar quem realmente gosta
né? Ali não pode virar uma Obrigação, obrigação. né? Então tem que ter um carinho, tem que gostar. E se não gosta, tá tudo bem também. Né? Se não consegue se dedicar, se profissionalizar, se não é o que quer, tá tudo bem. Mas a empresa ela também não consegue suportar isso. Ela é um CNPJ, ela não é um CPF, ela não tem coração. Né? Ela tem a razão, ela tem o objetivo, ela tem o foco. São negócios, né? Exato. Então, acho que houve um momento em que realmente quem não se sentia feliz em estar dentro da empresa saiu e quem gostava tá ali. Entre eu, o Jonathan e o Wesley, assim, a gente é irmão. E a gente puxa a orelha um do outro, a gente briga num sentido bacana, assim, de chamar a atenção, mas tem muito respeito. O meu pai e o meu tio são irmãos, a gente sempre viu eles trabalhando juntos, eles se respeitam muito, então a gente só refletiu o que a gente aprendeu. Respeito, confiança, então tem uma confiança mútua, um respeito mútuo entre um e outro, de vez em quando. Ah, Jéssica, mas não tem uma briga? Claro que tem. Antes se não tivesse, ia faltar o tempero. Mas algo completamente entre nós, né? A gente, obviamente, não torna essa situação para a empresa e completamente respeitosa também, né? A gente não precisa concordar com tudo, com o que o outro faz. A gente tem hora que a gente tem que acordar o outro, tem que... para aí, não. Então, com muito respeito, a gente construiu um elo. Então, não temos essa sensação de, ele trabalha mais e eu menos. Não, ele faz mais e eu menos. Na verdade, é o contrário. Entre os três, agora nós nos unimos e escolhemos um para ser o CEO. Legal. Porque nessa divisão, que virou 3 diretorias, mas a gente sente falta de um direcionador. Né? Então, cada um tem um perfil, eu tenho um, Wesley outro, Jonathan outro, e entre nós, a gente escolheu uma pessoa ali para ser o nosso CEO e a gente começar um processo de evolução da Fabrimar também e Romar administrativa, né? Então, aí eu acho que vem o nosso pulo, né? A gente teve a história toda escrita. Seu pai entregou o livro para você, o nosso pai entregou um livro para nós, com muito suor, muita garra, muito tudo. Aí você pega aquele livro e você fala assim, caramba, e agora? Vira uma página, tá escrita, outra tá escrita. Eu quero escrever a minha. Lógico, claro. Eu quero escrever a minha. Eu não quero viver à sombra de uma história. Linda história, forte. Mas eu também quero escrever meu textinho ali, minha parte. E sob essa energia... A gente brincava muito que a gente queria comprar uma empresa, que talvez essa seria uma forma mais rápida da gente crescer. E aí, no finalzinho de 2022, nós recebemos um e-mail de uma venda de uma empresa no Rio de Janeiro. Era meados de Natal, Ano Novo, aí eu falei com o Jonathan, falei, Joe... Vamos nos presentear? Falei, estão vendendo uma empresa. Você acha? O que você acha, né? Ele, vamos ver, algo muito despretensioso. Entramos num processo de compra de uma empresa. Quando foi abrindo as informações e a gente viu que era a Fabrimar simplesmente, eu acho que 8 vezes maior do que a Romar, a gente olhou e falou assim, eita, será que é pra gente? Eu acho que isso é um erro. Não só de sucessão, mas dos empresários em si. A gente deixa oportunidades passarem um tempo inteiro por achar que ou nós não estamos preparados, ou que não é pra gente. Não, isso é grande demais, não é pra mim. Tô com uma obra aqui, não, é grande demais, não é pra mim. Não, eu tenho um serviço aqui, uma indústria aqui, multinacional, não é pra mim. Então a gente se limita muito o tempo inteiro. Eu acho que isso é uma coisa muito forte do empresário, do empreendedor, essa limitação, né? E a gente olhou e falou, tá bom, paga para ver? Não pagava, então a gente continuou ali o processo. Quando veio, eu acho que aí foi uma sacada muito forte nossa, né? A questão de valuation. Tá. A gente não tentou fazer nada sozinho, a gente entendeu a grandeza do ambiente que a gente estava, de uma negociação com uma multinacional,
E nós procuramos empresas para nos assessorar. Então, acho que essa foi uma coisa muito legal. A gente não tentou entrar num valuation, num M&A, num processo tão grande desse, com o peito aberto e bora ali. Com o peito aberto e a coragem, sim, mas não de uma maneira irracional. Mas eu vejo que é um erro de muitos empresários, né? Eu falo que ela é aquela economia burra. Exato. Esse literalmente é uma economia que... É uma economia burra, né? Tem a história dos nossos pais, né? Até X página e a gente quer construir a nossa. Mas com base no quê? Né? E é onde a gente tem que contratar, estar em ambiente de pessoas que já passaram por isso. Exato. Né? E eu acho que também é um grande erro dos empresários. Empresários falam, é caro. Eu falo, caro e barato depende. Né? Se vocês erram numa compra dessa empresa, quanto caro ia sair tudo isso? Exato, a gente podia perder tudo que foi construído, né? E era algo até que a gente levava muito na negociação. Havia um comentário assim, meu Deus, meninas, vocês são muito meticulosos, vocês olham cláusula por cláusula e tudo. E a gente brincava assim, você não está entendendo. O nosso pai chegou até aqui. Se a gente perder, a gente apanha quando a gente chegar em casa. E aí eles ficavam assim, meu Deus. Mas é de fato algo que a gente tem, como eu disse, muito respeito pela história construída. Mas a gente também queria escrever a nossa história. Então tinha ali aquela vontade, mas não irracional, de uma maneira muito racional, de chegar ali num objetivo. E essa decisão eles apoiaram ou eles falaram, meninos... Toquem, o problema é de vocês. Tem dois lados, né? O meu pai, ele comprava o mundo. Você vinha, ele compra. Já o de Samuel, ele é muito mais conservador, então ele tinha muito mais receio. Falava assim, olha, se der alguma coisa errada, vocês desistem. Olha, vocês tomam cuidado. Óbvio que a gente estava tomando muito cuidado e foi uma negociação muito extensa. Então, coisas davam errado e coisas davam certo o tempo inteiro, mas a gente muito frio. E o tempo inteiro nesse processo, a gente ainda não sabia se a gente ia comprar ou não a Fabrimar. Então, quando nós fizemos ali, participamos do valuation, contratamos as empresas, apresentamos uma proposta, a gente não tinha nem dinheiro para pagar a proposta. Entendi. Né? Assim... De bate-pronto, não. Mas a gente acreditava muito na Fabrimar, a gente acreditava muito em tudo aquilo. É uma indústria de mais de 60 anos, de um plano familiar também, que já brilhou muito no Brasil. E a gente olhava para tudo aquilo e falava assim, caramba, é a nossa oportunidade. Então, foi muito tempo de negociação. Quando veio a exclusividade... aí é onde a gente foi mais meticuloso, né? Falou, beleza, agora a gente pediu exclusividade, agora realmente tem ali um desafio, né? Em viabilizar tudo isso acontecer, e esse foi o nosso objetivo. Se você olhasse para mim e para o Jonathan e falasse assim, não, vocês sabiam como isso ia finalizar? Não. Vocês tinham dinheiro que se chegasse ali na hora e falasse assim, agora, de vocês teriam como pagar? Não. Mas a gente não deixou de acreditar, Lucas. Sim. A gente não deixou. Então, foi uma negociação, foi 3 meses de negociação. Eu acho que isso foi muito mérito das empresas que nós contratamos. Na época, a gente gastou, acho que 1/3 do faturamento da Romar em consultorias, algo assim surreal. A gente realmente acreditou. Legal. A gente realmente, imagina 1/3 do faturamento. Já no momento aqui de pandemia, aumento de matéria-prima, a gente tentando se ajustar no mercado super difícil, a gente acreditou. Falou, bora lá. E nisso, iniciamos o processo da aquisição da Fabrimar. Houve uma excelente negociação entre a gente e o grupo que vendia a Fabrimar para nós. No final... a gente sabia que eles precisavam, sabia o custo, né? Por isso a importância de fazer um bom valuation e ter uma empresa. A gente sabia o quanto a gente queria pagar, mas a gente também sabia o quanto custava a operação e quanto era para encerrar. Então, era um bom negócio. Você tinha ali uma moeda de troca, né? E a gente usou muito isso e foi, acho que, vantajoso para ambos os lados, né? Tanto o vendedor quanto nós, que fomos os compradores.
E eu brinco que naquele dia que a gente assinou, eu falei pro Jonathan, não vamos jogar na Mega Sena esse ano, por favor. Nem eu tô acreditando que eu tô aqui. E foi algo muito desenhado, muito... Era a nossa história, era o nosso capítulo. Era a página 1. Sucessão, Jéssica, Jonathan e Wesley. O que vocês estão contando? Qual que é a história de vocês? Nossa história foi, a gente pegou tudo isso daqui que o nosso pai fez, com suor, com todo o sacrifício, com toda a gestão, com todo o empreendedorismo por anos, e trouxemos elevamos a 5, 6 vezes mais, né? E só o fato de eu poder dar orgulho para eles em conseguir propor isso não tem preço. Não tem preço. É uma sensação assim que eu falo, caraca, eu acho que eu passei um mês para acreditar que eu estava dentro da Fabrimar. Legal. Quando houve assim a passagem de bastão, e olhar e falar assim, o nosso sonho. A gente sonha muito. Qual que é a maior dica, Jéssica, que você dá para quem está pensando em comprar uma oportunidade como você teve de comprar uma empresa dessa proporção, principalmente, né? Eu principalmente procure ajuda, né, de empresas especializadas. Como a gente falou, acho que foi o nosso ponto. Um advogado de M&A é fundamental, que é a elaboração do contrato, as cláusulas precedentes e tudo. Precisa ser algo muito responsável, porque se não for bem escrito, se não for um contrato bem feito, você pode ter problemas no futuro, de diversos tamanhos, desde uma responsabilidade tributária, trabalhista, ou até mesmo em perder a posse da empresa em um atraso, em alguma coisa muito simples, né? Então, eu acho que a minha dica é esteja preparados e procure profissionais, né? Em todos os sentidos. Nós também tivemos uma empresa forte que fez as auditorias, então contratamos uma empresa de auditoria, né? Tem que estar preparado, e a gente não nasceu preparado para isso se a gente nunca fez. Sim. Né? Esse caso não é um caso que você vai conseguir bater no peito e falar, não, vou lá. Não, procure pessoas. E aí, sim, hoje eu acho que eu adquiri uma experiência que eu entraria no jogo de novo para um processo de M&A muito mais preparada, mas ainda assim com todos os pontos de apoio. Legal. Eu acho que o maior erro nosso como empresário é achar que a gente pode tudo. Sabe tudo também, né? A gente não sabe tudo, a gente não... Sempre tem alguém que sabe alguma coisinha a mais. Chega do lado daquela pessoa... você abre um pouquinho. Sempre tem a aprender. Escuta, a ambiência é algo... Total. Surreal. Hoje a gente compra ambiente. Né? E é algo importante. Muito importante, né? E a Jéssica, o Jonathan, Wesley, agora com a história da Fabrimar, né? Já estão dando muito orgulho para seus pais, né? Graças a Deus. Já chegaram onde vocês querem chegar? Não. A gente quer muito mais do que até onde nós chegamos. Legal. A gente acha que tem mercado, tem possibilidades. Agora é a gente se organizar e com esse ano, né, cheio de feriados, ano de eleição, né? Qual que é a projeção da Fabrimar, da Romar? Como você vê o mercado para 2026 e 2027, Jéssica? Eu costumo falar, Lucas, que o empresário que se apoia em desculpas está fadado a dar errado. O cenário econômico do Brasil nunca foi um cenário extremamente favorável para empresários. Nunca foi. Ser realista. O que a gente pode fazer com isso? Se reinventar. Eu acho que o maior desafio do empresário, do empreendedorismo, é se reinventar aos desafios. Então, temos feriados? Sim. Bora organizar a agenda, preparar o ano junto com o time para que a gente consiga garantir os dias máximos de produção. Ótimo. Temos um desafio político de eleições, tudo. A gente sabe que o Brasil dá aquela mexida, temos. Mas como que a gente pode se preparar num estudo de um cenário ou num estudo de um outro cenário para blindar a nossa empresa? Temos também a Copa do Mundo, né? Tem a Copa do Mundo também. Que aí esse daí é coração de todo brasileiro dedicado à Copa do Mundo. Que, de uma certa forma, por ser no Japão, até deu uma ajudinha. Não pega muito os nossos horários, mas é um desafio. Para mim, é muito próspero.
O futuro da Fabrimar é muito próspero. A gente sempre tenta olhar no cenário nosso interno e como nós vamos resolver a nossa situação para o cenário externo. A gente nunca se ampara no cenário externo para decidir o caminho da Fabrimar. Eu brinco que eu costumo falar assim, o Brasil está ruim? Tem um mundo inteiro pela frente. Eu não vou me limitar ao Brasil. Então, estou com um problema aqui, eu tenho América do Sul, eu tenho outros lugares onde eu posso fornecer um produto de qualidade, onde eu posso fornecer o meu material, onde eu posso ser competitiva. Então, não limite-se. Eu acho que a gente tem essa questão. O nosso projeto para 2026 passamos por uma mudança recente, né? Agora em abril para dezembro, mudamos toda uma fábrica. Eu acho que o nosso maior desafio é estabilizar e conquistar a maior parte do mercado que a gente conseguir. Então, é crescimento. Hoje, terceiro maior do Brasil, que é o primeiro. Top of Mind, terceiro maior, que era o primeiro do Brasil, o primeiro da América do Sul. Os meus concorrentes que me aguardem com todo amor e carinho. Eita. Que esse é o nosso objetivo. Não, perfeito. Jéssica, gostaria de agradecer sua participação. Lucas. É uma honra ter você aqui no nosso Matrix Cast. Obrigada. Né? Esse projeto nosso aqui da Matrix, né? Ainda mais uma empresária da sua proporção, com certeza pode agregar muito aí para sucessores, né? Essa é a nossa ideia do Matrix Cast, é trazer para os novos empresários, né? Quem quer empreender, a dificuldade de um sucessor, os desafios reais, né? Então não vai ser um podcast só para falar bonito, só das coisas lindas que acontecem. E com certeza acho que deu para agregar muito aí para quem está assistindo aí. Obrigado de verdade pela participação. Lucas. E gente, acompanhe a gente, continue acompanhando, né? Siga a gente nas nossas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.